Olá, amigos da TV Área, está começando o programa Nossa Gente. Minha entrevistada hoje é a senhora Elke Willig, que nasceu, se criou em Blumenau e construiu uma bela história na cidade. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, dona Elke. É um prazer. Bom, a senhora, como eu disse, tem uma relação forte com a cidade, né? Tenho. Eu nasci aqui. Meu pai não é blumenauense, ele era da Letônia, naturalizado brasileiro, mas minha mãe já nasceu aqui. E nós todos, meus irmãos e eu, nascemos aqui. E de que família a senhora é? Eu sou da família Sievert. Meu pai era Wilhelm Sievert. Ele tinha a livraria e papelaria 43, Casa 43 antigamente, que ele transformou na Gráfica 43, que vocês conhecem, está aí ainda hoje, e que ele mais tarde vendeu para o seu Bruno Gerner. E a senhora tem muitos irmãos, ou tinha muitos irmãos? Eu tenho 2 irmãos ainda, eles moram em Campinas. Então, Que a minha família, depois que meu pai vendeu a 43, ele comprou a Tairissolis Blumenauense, fez crescer, e aí ofereceram Campinas, a Tairissolis de Campinas. Ele vendeu Blumenau e eles foram para lá. O curioso é que a senhora é de uma época onde as famílias eram numerosas. Não foi o caso da senhora? Não foi. A família da minha mãe era numerosa, ela tinha 10 irmãos. Para isso, meu pai era filho único. Pois é. E a senhora sabe da história da vinda do pai aqui para Blumenau ou não? Sei mais ou menos, porque ele, de bem pequenininho, com 2, 3 anos, eles fugiram da Letônia por causa da guerra. Aí foram para a Alemanha e com 5 anos, aí veio uma porção de gente, muitas famílias vieram para o Brasil e minha avó, os irmãos dela e meu pai, pequenininho também, porque o pai dele faleceu na guerra, quando ele era bem pequeno. E aí eles iam ficar no Uruguai, mas resolveram vir para Santa Catarina, porque ouviram falar de Blumenau. É o que eu sei da família e da história. Bem, e a família tinha residência, a senhora se lembra da infância? Onde vocês moravam? Bom, meu pai, quando veio para cá, eles moravam na rua Pastor Hesse, hoje é Pastor Oswaldo Hesse, naquela casa que é hoje a sede dos escoteiros. Aquela casa era dos meus avós. E do lado da minha mãe, meu avô, eles moravam do lado da impressora paranaense, hoje que também não existe mais, e aí era a casa dos pais da minha mãe, eles moravam lá e nós moramos lá por certo tempo. Bom, e a senhora tem lembranças da sua infância? Tenho do tempo do colégio, que eu estudava no Sagrada Família, desde o jardim de infância até o ginasial. Na minha época, as meninas não iam para fora para estudar, a gente fazia o ginásio e a gente já tinha estudado bastante. E eu vou lhe dizer uma coisa, eu até acho que a gente aprendia muito mais do que os jovens que chegam até no segundo grau, que chama hoje. Porque nós tínhamos língua estrangeira de tudo que é jeito, inglês, latim, francês, fora o português. Tínhamos muitas matérias para estudar, então eu acho que a base foi bem boa. Agora, dona Elke, era naquele tempo em que só meninas estudavam na Sagrada Família? Era até no 4º ano. No jardim de infância, no 1º, 2º, 3º, 4º ano. No ginásio, não. No ginásio era misto, até no 4º ano. E no ginásio, depois só meninas, que os meninos iam para Santo Antônio na época. E tem o Pedro II também, que aí era misto, né? É porque naquela época tinha essa diferença de separar meninos e meninas. Tinha, né? Hoje não existe mais, já há muito tempo não existe mais. E nós estamos falando de que época? Faz muito tempo, né? Nós estamos falando um pouquinho antes do centenário de Blumenau. Oxe, faz tempo, né? Faz tempo. Eu me lembro do centenário, da festa que houve atrás do Teatro Carlos Gomes, tinha um parque, que a festa foi lá. Me lembro também do desfile do centenário, foi muito lindo. Eu lembro bastante coisa ainda. E como é que era Blumenau nessa época? Blumenau era muito boa, tranquila, não era essa agitação de hoje. Era muito bom, todo mundo se conhecia,
Eu acho que era uma época muito joia. E para as meninas moças, lá na fase da adolescência, dos 15 para os 18, 20 anos, qual eram as diversões da época? A gente tinha a matinê à tarde, que tinha 2 sessões no Cine Bush naquela época, a das 2 e a das 4. Quando a gente foi crescendo, ia nas das 4, 4h30. E tinha no Teatro Carlos Gomes, tinha um clube que chamava Marabá, que tinha as tardes dançantes também no teatro, às vezes um baile à noite. Era muito bom. Nós tínhamos bastante diversão. Não tínhamos televisão e essas coisas, mas a gente convivia mais com as pessoas. Eu acho que hoje as pessoas estão um pouco afastadas. Cinema também era uma opção boa para a época? Cinema era, porque se vinha um filme bom, todo mundo ia, ainda mais depois que fundaram o Cine Blumenau, que aí era bem grande, bem bonito, a gente ia lá. O Cine Blumenau era lá no alto da 15 ou não? É onde hoje é Lojas, é Luiza, Magazine Luiza, é lá. Nós tínhamos o que na época? Já tinha o Cine Bush? Tinha, né? Tinha, o Cine Bush foi o primeiro. Foi o primeiro. Era o nosso cinema. Tinha também muita coisa no teatro. Tinha balé, tinha concertos. Vez por outra vinha uma companhia de fora da Alemanha, então tinha um teatro. Dona Elke, e o que a senhora com 16, 17 para 18 anos vestia e as suas colegas também tinham? Porque cada momento da nossa história, cada época tem também a moda que se faz presente, né? Bom, a moda mudou muito, né? A gente não usava saia tão curta como hoje, mas também não era tão comprida. A moda era... Depende. A gente usava saias longas, armações. A armação era uma saia para armar o vestido, assim, que a gente tinha que engomar. Dava um trabalho, né? Dava. Saia, vestido... Eu acho que a moda, ela vai e volta. Tinha... Jeans a gente usava, jeans, calça faroeste que eles chamavam, né? O jeans, como é que eu vou dizer, short, a gente usava, só que o maiô era um pouquinho mais comportado, não eram os biquínis também, eram mais comportadinhos, né? Como hoje. Quer dizer que na época já tinha piscina, mas tinha um outro tipo de roupas para usar. A gente não usava assim, tão decotado, assim, tão pequenininho os biquínis. Como hoje. Não. Mas por quê? Porque era o costume da época, havia uma exigência por parte dos pais, a sociedade... Não, eu acho que a coisa, como é que eu vou dizer, foi começando a ficar mais moderna e as pessoas foram encurtando a saia, encurtando os biquínis, os maiôs. Eu não sei, eu acho que é do próprio, como é que eu vou dizer, do próprio desenvolvimento. Eu acho que ficou tudo mais à vontade. Eu falei em praias. Naquela época, os blumenauenses já iam? E como? É? Passávamos sempre as férias em Camboriú, sempre. A gente não tinha a casa, meu pai alugava e nós íamos para lá. Mais tarde, quando eu conheci o Rui, aí meu sogro, eles tinham casa em Itapema. E Itapema era o fim do mundo, porque não tinha asfalto, a estrada era pelo Morro do Boi antigo. E aí nós começamos a ir para Itapema. E todo mundo dizia, vocês são loucos, não tem nada naquela praia, só pescadores. Gente, isso faz o quê? Uns 60 anos. Não tinha nada, tinha 4 casas e pescadores. Mas era uma maravilha, era muito bom. E lá em Balneário Camboriú, também era uma praia deserta, com poucas casas, ou já era mais... Não, já era mais desenvolvido. Tinha bastante casas, inclusive. Praticamente Blumenau, quando não ia para Pissarras ou para Cabeçudas, ia para Camboriú. Então... Tinha restaurantes, a gente saía para jantar à noite, logicamente não tantos como hoje, né? Pois é, e como é que era, falar nisso, em Blumenau, os encontros, os casamentos, as festas, onde é que acontecia essas coisas? Bom, como é que eu digo?
Tinha os clubes, como tem até hoje, tinha o Tabajara, tinha o teatro, tinha o América. Aí se dizem que foi tradicional esse O clube. América, eles tinham até saraus dançantes à tarde, quando eu era bem jovenzinha. E os casamentos ou eram, também muitas vezes eram em casa. Muitas pessoas, quando o casamento não era muito grande, quando era mais para o interior, era em casa. Mas no teatro eu fui a vários casamentos muito lindos, também no Tabajara. E a senhora gostava de dançar? Sempre gostei, gostei muito até. Dançar é bom. Foi lá que a senhora conheceu o Rui? Não. Foi, conheci o Rui no baile no Teatro Carlos Gomes, com a orquestra Rui Rei, olha só a coincidência. Que coisa. Eu tinha na época 17 anos, Casou jovem? casei com 20. É, não tão jovem Não, então assim já para a estava época, na época né? de casar. Porque o pessoal casava... Casava cedo. 19, 20, 21. Hoje que a meninada casa mais tarde, né? É, o Rui que veio a ser depois né, uma pessoa muito ligada às coisas de Blumenau, com o próprio Teatro Carlos Gomes, foi presidente da CIB, o envolvimento com o Rotary, Com a América. participou de muita coisa na cidade, né? É, ele gostava de participar nas coisas da comunidade. Então, ele começou bem jovem, quando ele fundou um clube, com 14 anos, que chamava Sociedade Itamaraty de Recreação e Turismo, CIRT. E muita gente de Blumenau, muitos jovens na época, eles viviam todos aqui na Alameda. Então, eles foram convidando, porque eles jogavam lá no Olímpico, tinha voleibol, futebol, coisa, resolveram fazer o clube. Esse clube, ele existe em termos hoje ainda. Vez por outra, os sócios remanescentes ainda se juntam para o jantar. E aí convidam as esposas, é muito jóia. O que eles faziam? Eles faziam piqueniques, saíam de bicicleta, iam um ônibus bem antigo que meu sogro tinha lá na firma, iam até Itapema, passavam o fim de semana e voltavam. Foi uma turma muito legal, muito joia mesmo. E isso ele começou com essa turma. Depois, quando nós casamos, ele foi convidado para entrar no Rotary Blumenau, do qual meu sogro já era fundador, mas foi um amigo do meu sogro que convidou o Rui. E dentro do Rotary ele foi presidente, foi vice, foi alguns cargos, ele assumiu e chegou a governador do distrito. Fez muita coisa, né? No Rotary. Depois ele ajudou muito, ele era o presidente do Conselho do Teatro Carlos Gomes e o teatro era assim a vida dele. Era uma paixão dele, né? Era. Ele não tinha dia que ele não dava um pulinho, que a loja era logo atrás, né? Então ele ia acho que diariamente ele dava uma olhadinha no teatro. Acabei por encontrá-lo várias ocasiões lá. Né? Outra coisa também que ele se envolveu muito foi com a América. O América que infelizmente está ainda Porque do jeito... nós hoje, a nossa geração, tem a ideia de que o Clube Náutico América é um clube de remo, dos meninos lá que vão remar, competir, né? Mas conversando com a senhora e as pessoas um pouco mais antigas, né? Eu lembro com referência ao clube, né? O América, eu me lembro que meu pai, quando ele ia lá, domingo de manhã, ele dava um pulinho no América. Porque os amigos se reuniam lá e a gente morava bem pertinho. Então, meu irmão e eu, que éramos pequenininhos, podíamos ir junto. Eu me lembro do América daquela época, ele tinha assim ao redor tudo janelas e a gente podia sentar numa daquelas janelas e beber uma gasosa. A famosa gasosa. Uma famosa gasosa. Então era muito gostoso ir lá. E de tarde eu fui muitas vezes dançar à tarde, que aí meu pai permitia, porque era clube, né? Então eu podia ir. É verdade que tinha até baile de carnaval no América? Teve, mas aí já é uma época anterior à minha geração. Onde é que era a sede do América? A sede é bem lá onde é hoje ainda. Ah, onde tem um esqueleto lá de concreto. É bem lá. A senhora falava do Clube América e a sede lá.
Me lembro assim que na frente do América ainda tinha um chafariz, tem os peixinhos vermelhinhos. Deixa eu me dizer mais o que eu me lembro do América, dos bailes de carnaval. A gente também, o Rotary fez uma vez uma coleta de alimentos e roupas e a distribuição foi lá, mas o América era um prédio baixinho, bonitinho, que depois deu tudo o que deu e hoje nós estamos na sede, que eu ainda digo que é lá, porque quando construíram o prédio, embaixo era para ser a sede do América. E aí o Rui ajudou muito, porque continuavam os barcos. Aliás, os barcos, quando foi construído o prédio, eles foram lá para Itopava, na companhia Zalinger, que lá, o prédio lá era nosso, e o Rui então permitiu que construísse um galpão para poder colocar os barcos dentro, porque senão não teriam onde ficar. Dona Elke, nós vamos fazer um breve intervalo e depois a gente retoma essa conversa, pode ser? Pode ser. Elke Willig é a nossa entrevistada hoje no programa Nossa Gente, que vai fazer o intervalo e logo, logo nós estaremos de volta na continuidade do programa. Até já. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. Minha entrevistada hoje é a senhora Elke Willig. No bloco anterior, a senhora falou muito da família, da história de Blumenau, do Rui e da sua relação com a cidade, mas a senhora também ajudou e participou de ações sociais, como, por exemplo, ajudou a fundar a Rede Feminina de Combate ao Câncer, né? Foi. Deixa eu voltar um pouquinho do tempo, porque antes de ajudar a fundar a Rede do Câncer, quando o Rui entrou no Rotary, a esposa do então governador do distrito, Dona Edeltraut Odebrecht, fundou a Casa da Amizade. Como eu já estava dentro do Rotary e foi o Rotary Blumenau que começou, eu sou uma das fundadoras da Casa da Amizade também, há 48 anos agora em outubro. Depois, eu fui convidada para participar de um grupo de voluntárias da APAI. Daí, eu tinha um tempo sobrando, eu achei que eu podia me dedicar um pouco e entrei e faço parte também do grupo de voluntárias da APAI. Estou um pouquinho afastada, mas durante muitos anos, durante 40 anos. E aí, no outro ano, através da irmã Dominícia, do Hospital Santa Isabel, um grupo de senhoras foram convidadas para fundar a Rede Feminina de Combate ao Câncer. Me convidaram e eu fui também. Então, na rede, eu estou esse ano 40 anos. Porque foi fundada em 1973, né? Então, em setembro, nós vamos ter as nossas festividades. Aliás, é o ano todo que a gente já tem, é tudo em função dos 40 anos. E nesses 40 anos a senhora chegou a ser presidente também? Fui presidente em 86, 88. Nós começamos bem pequenininhas. Nós tínhamos um ambulatório
uma antessala muito pequena de espera, aqui no hospital, na parte velha. Depois nós fomos para a parte mais alta, por cima dos consultórios, também ainda na parte velha. E quando eu fui presidente, tinha mesmo havido aquela enchente enorme de 83, e embaixo do hospital, onde antigamente era o laboratório, não sei se vocês se lembram, eu acho que não, aquilo estava vago, porque tinha pegado água até o teto. E eu falei para a minha diretoria, vamos ver com a irmã se elas não nos cedem aquele espaço para a gente colocar rede lá embaixo. Aí, que tu és maluca, ela pega água até por cima do teto. Eu disse, mas não pega enchente todo ano. Quem sabe eles nos cedem. Aí nós fomos lá, falamos com a irmã, e ela disse, eu posso ceder, mas vai enchente. A gente foi. Então, arrumamos tudo, ficou muito lindo, e nós estávamos dentro do hospital, mas do lado de fora. E para as pessoas era de fácil acesso, porque era logo na esquina do hospital. E tivemos só um susto, que nós pegamos a enchente lá, então, depois mais pouco. Fora isso, depois tivemos um simpósio nacional, tivemos um congresso nacional, isso no decorrer dos anos. Agora a Rede tem uma bela sede aí na Rua Itajaí. Como é que surgiu essa ideia lá nos anos 70? De se ter em Blumenau também a Rede Feminina? Através da irmã Dominícia, porque ela era muito amiga da dona Carmen Prudente, que era presidente da Rede Nacional em São Paulo. Essa foi a relação, então. E também através da dona Ina Melman, que era a nossa presidente estadual. Então, através das duas é que surgiu de fazer uma rede aqui em Blumenau, o que eu achei que foi fantástico. E já nasceu com o uniforme cor-de-rosa? Já, desde o início. A cor era um pouquinho diferente, mas já tínhamos o mesmo uniforme de gala que nós usamos hoje, ainda o mesmo. O que mudou foi o guarda-pó, que a gente chama, né? E hoje também temos ainda um terninho para os dias de trabalho, assim, também. É um trabalho que merece os cumprimentos da sociedade, né? Eu adoro. E as pessoas que precisam desse apoio, principalmente psicológico, sabem da importância, né? Porque nós começamos só com ambulatório. Então, era coletado material, feito o Papa Nicolau, e esse material ia a Florianópolis no começo. Ele, às vezes, levava um mês ou mais para voltar o resultado, e a gente não podia esperar tanto. Então, quando foi na minha gestão, eu resolvi fazer o laboratório, e nós descobrimos que tinha uma moça que trabalhava aqui no Hospital Santo Antônio, uma citotécnica, e nós fomos conversar com ela, eu e minha diretoria, e ela aceitou de vir trabalhar para a gente, porque ela tinha só meio período, então o outro período ela trabalhou conosco, e ela está conosco hoje ainda, a Vera. Que legal. Dona Elke, a senhora falou da enchente, e agora, nesse mês de julho, nós chegamos aos 30 anos daquela enchente que marcou a vida dos blumenauenses em 1983. A senhora se lembra bem daquele momento? Lembro muito bem, porque a minha casa pegou quase 2 metros de enchente. Vamos localizar, porque o telespectador tem a ideia de onde era a sua casa. Eu morava atrás do Banco do Brasil, na Rua Getúlio Vargas, onde hoje é o Sushi Garden. Essa era a minha casa. E foi assim, marcou muito a minha família toda, porque a água entrou na nossa casa quintas-feiras de manhã, sábado seria o casamento da minha filha caçula. Então, foi muito pesado, e era muita água, né, gente? Pois é, era difícil achar um lugar onde não tinha água, né? Era a cidade toda, aquele centro, era tudo água, tudo. Então, nós tivemos que nos instalar no Grêmio da Casa Royal, porque não tínhamos onde ficar. Então, foi os hotéis, o único hotel que tinha, que era o Himmelblau, já estava lotado,
Então, no hotel, aqui mais embaixo, no Café House, lá também já tinha água. Tinha água em tudo. Chegou até a prefeitura, né? Tudo água. Mas a gente passa, limpa o barro que ficou, pinta a casa e quando é outro ano vem a enchente de novo. Foi o que aconteceu em 84. Foi, mas graças a Deus depois disso não deu mais. Agora, a senhora se lembra dos automóveis que eram comercializados? Né? Lembro. Eu quero voltar lá numa época que a senhora era mais jovem, que o Rui era jovem. Que modelos eram comercializados e que rodavam na cidade e que a senhora gostou, por exemplo, que está presente na memória até hoje? Que eu me lembro foi o primeiro Opala, né, que veio para nós para vender. Mas bem antigamente meu sogro vendia Opel, os caminhões Opel, né, e os carros também, que era de uma marca alemã, que hoje é ligada a General Motors, né. E aí, mais tarde, então, quando vieram os Opala, então nós tivemos os primeiros Opalas, foi uma festa e foi feito, a loja foi enfeitada, o carro foi coberto para ter aquele segredo com inauguração, tudo foi bem legal. Mais tarde apareceu o Chevette, daí a gente vendia os Chevettes, também foi muito legal. E assim foi crescendo, né, todas as marcas. Pois é claro que eu imagino no seu tempo de menina, né, na fase adolescente, a Rua 15, poucos eram os carros automóveis circulando, né? Muito poucos. Hoje em dia nem se compara, né? Hoje em dia não andam, né? Eles são parados. Né? Hoje em dia não tem lugar para as pessoas andarem. Não, não, mudou muito. Mudou muito, inclusive, antigamente, domingos à noite, tinha um horário que eles chamavam de footing, que as pessoas trancavam uma parte da Rua 15 e as pessoas caminhavam para lá e para cá e conversavam e tinha um telão, passava um filme. Isso era uma coisa bem de interior, mas isso era muito bacana. E a gente ia com a marca, assim, marcou bastante. Bom, e a senhora hoje continua voluntária, cuida dos netos, já tem bisneto? Tenho uma bisnetinha, a coisa mais linda, vai fazer 4 anos em outubro, e tenho 5 netos, um casado. Então a senhora se ocupa com o trabalho voluntário e com a família? Eu continuo, não estou mais tão ativa como eu era antigamente, eu continuo participando da Casa da Amizade. Dentro da Casa da Amizade, eu fui coordenadora distrital e coordenadora nacional. E na PAI também eu continuo ajudando no que eu posso, mas na rede eu ainda estou um pouco mais ativa, não mais como antigamente. Dentro da rede eu fundei um grupo que chama Grupo das Violetas. E que são as violetas? São pessoas que tiraram mama, fizeram mastectomia e que a gente dá apoio. E esse grupo está fazendo 20 anos agora, em setembro, e eu estou muito feliz e realizada de ter conseguido, com a ajuda das diretorias, fundar esse grupo, porque é tão bom você chegar e poder dar apoio para as pessoas. Ajudar o próximo talvez seja a principal recompensa do ser humano, né? E esse grupinho, ele cresceu tanto que hoje nós temos um aparelho que chama Linfomast, que faz drenagem dos braços. Nós temos um grupo de dança com a Braulia, que é muito joia. A autoestima delas fica lá em cima. Temos artesanato, desde que nós começamos com o grupo, com a dona Marli Capello. Temos um banco de perucas. Temos um banco de mamas, de próteses e alguns livros. E a gente pede que tem livros de autoestima que nos mandem lá, porque elas gostam de ler também. Dona Elke, eu fico muito feliz da senhora conversar essa meia hora aqui no programa, contar um pouquinho da sua vida, da sua história, a história de Blumenau. E eu fico mais feliz ainda de saber que a senhora acompanha o programa, né? E isso nos motiva para que continuamos contando a história da nossa gente. Obrigada.
Muito obrigado, hein? Obrigada a vocês, tá? Elke Wilk foi a nossa entrevistada hoje no programa Nossa Gente, que vai ficando por aqui. Eu te convido para seguir acompanhando a programação da TVR. A todos, um grande abraço.